Olá, crianças! Hoje a Prof. Marta vai começar a trabalhar com vocês um pouco sobre o dia 20 de novembro. No dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Para a gente entender o que é esse Dia da Consciência Negra, a Prof. deixou aqui na sala uma história de um grande líder dos negros na época da escravidão. O nome dele é Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande líder na época da escravidão, na época em que os negros eles eram escravos. Ele lutou muito pelos negros. Ele libertou muitos negros. E como vocês viram na história de Zumbi dos Palmares, ele conseguiu libertar muitos negros, mas teve um dia que ele foi ferido e foi morto, né? Foi em 20 de novembro de 1695, isso faz muitos anos atrás, né? Então, assim, ele foi morto no dia 20 de novembro, muitos anos atrás. Então, por isso, esse dia de 20 de novembro que a gente tem o Dia da Consciência Negra, é em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que ele foi um grande líder na época da escravidão, onde os negros eram escravos. E depois que ele foi morto, depois de muitos anos, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou uma lei, a Lei Áurea. Essa aqui é a princesa Isabel. Então, em 15 de maio de 1888, isso é muitos anos atrás, ela assinou uma lei onde nenhum negro mais seria escravo e libertou os negros. Desde esse dia, então, o negro no Brasil, ele deixou de ser escravo. Hoje, ele tem os mesmos direitos que as pessoas brancas. Na época da escravidão, eles não tinham os mesmos direitos. Hoje, o negro, a raça negra, tem os mesmos direitos que a raça branca, a raça parda. Então, vocês vão assistir a história que a Prof. está deixando lá sobre o Zumbi dos Palmares. E depois da história, a Prof. vai deixar uma conversa para vocês, uma pergunta assim, para vocês estarem conversando com a família de vocês, para eles estarem contando para vocês o que é escravidão, como assim o negro era escravo, o que acontecia com as crianças negras, com os adultos negros na época da escravidão. O pai e a mãe vão poder contar para vocês. As crianças negras, por exemplo, elas não tinham os mesmos direitos que vocês. Eles não podiam ir na escola na época da escravidão, eles não tinham o direito de brincar, eles eram escravos, eles precisavam trabalhar junto com o pai e com a mãe. Então, eu vou deixar para o pai e para a mãe estar contando para vocês um pouco o que é escravidão e o que foi a escravidão, né, no Brasil. Então, tá bom. Um beijo e aguardo a atividade de vocês.